Fala, galera do Gestão FC, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast onde aqui futebol é o nosso trabalho. A gente gosta de falar de futebol e especialmente de quem trabalha com futebol. Antes da gente começar, quero te convidar a acessar nossas redes sociais, né? Os links estão todos aqui na descrição e também o nosso canal de cortes, onde você consegue ver, né, os melhores momentos de cada um dos nossos episódios. Chegamos aqui ao episódio número 32 do podcast. Estamos fechando o ano de 2022, esse ano que a gente começou esse projeto, que a gente leva com tanto carinho. E para comemorar, né, já esse ano que está sendo fechado com chave de ouro, eu convidei aqui para bater um papo com a gente um cara que era uma referência para mim quando eu era mais novo, mais moleque. Eu sou um pouquinho mais novo que ele só, né? Mas era um cara que jogava bola lá da minha região, lá de Irati, né? E hoje está fazendo um trabalho muito legal, craque de bola, craque de futebol. E a gente tem o privilégio de ter hoje aqui o Aldrovani Menon. Bom dia, Aldrovani. Bom dia, Orlando. Bom dia a todos. E obrigado já de antemão pelo convite de estar participando com você aí, fazendo esse bate-papo, através do nosso amigo Acácio, Cascão Cascão. de Iraci. Jogamos Beijo para Cássio. abração enorme e jogamos contra, jogamos junto, mas sempre estamos conectados aí, e através dele que a gente está fazendo esse bate-papo. Tenho o maior prazer de estar fazendo esse bate-papo com você. Outro craque, né? Jogava muito também, né? Vocês são referências para mim. Eu era moleque lá. Já não era muito bom de bola, né? Mas assim, eu sempre gostei de acompanhar, de ver, né? Por isso que eu fui estudar, inclusive, né? Mas era muito legal de acompanhar vocês ali. E Irati é uma região muito rica, né? No futebol. O Aldrovânia é de Imbituva, que é uma cidade do lado de Irati. Eu não vou fazer a brincadeira que eu fiz antes da gente começar a gravar, mas, enfim, é muito legal. E, Aldrovânia, assim, a gente aqui no podcast, a gente gosta, né, que os convidados venham aqui e contem a história deles, né? De como eles começaram, de onde veio essa coisa, puxa, eu vou trabalhar com futebol, o futebol, né, vai ser meu ganha-pão, digamos assim. E você tem uma história muito legal, muito rica, né, como atleta e hoje trabalhando. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Nossa, sem dúvida. Tudo começou com o meu pai, não chegou a ser profissional, né? E morador de Imbituva, o seu Ângelo, mas é mais conhecido como Nuxo, na região de Imbituva, de Irati. Jogava futsal, jogava campo, e eu sempre estava junto com ele em todos os jogos que ele ia. Eu estava junto ali, né? Pequenininho, com a bolinha, brincava com um, com o outro, e sempre tinha os amigos que ajudava, chute com a direita, chute com a esquerda, meu pai também. E aí foi desenvolvendo essa vontade, esse desejo. E já eu tenho uma foto que na casa da minha mãe, é claro que as fotos estão. Eu tinha acho que 4 ou 5 anos, eu já estava com uma bola, jogando, correndo, brincando ali com uma bola no pé. Então, acredito que tinha que ser para esse lado do futebol mesmo. Então, através do meu pai que as coisas começaram. E eu jogava no Clube Atlético Mituvense, até joguei com meu pai, tive o prazer, Olha que o legal. privilégio de poder ter jogado com meu pai. Era o segundo time do Mituvense, né, do Clube Atlético Mituvense, mas eu Uhum, jogava com ele. E uhum. daí foi indo, e através do Pioli, de Irati, que é uma família enorme, né, os Piolis, mas todos Olha, amigos nossos, seu Joaquim, e eu fui jogar no América. A primeira vez que eu saí de Imbituva, fui jogar no América. E só que eu disputei o torneio início no América. Eu não lembro agora se foi em 87, 88, alguma coisa assim. E só que como eu tinha 13 anos, eu não podia jogar o campeonato. E daí eu só joguei o torneio início, mas joguei pelo América. Tenho foto em casa que eu joguei pelo América. cara, se, se E eu, daí se eu te dizer, Odrovan, desculpa te interromper, que eu lembro, né, dessa época que você está falando, eu tinha meus 8, 9 anos de idade, tinha a idade da minha filha, né, mais ou menos, e o pessoal em Irati falava, pô, tem um moleque que tem 13, 14 anos ali e tá jogando já junto com os adultos ali, e joga bem ainda. Então, e daí eu não podia jogar ainda o campeonato por causa da idade.
Só disputei o torneio início. E Isso. daí no ano seguinte, que eu ia fazer 14, eu já estava liberado para jogar. E o Olímpico me viu, o Clube Atlético Olímpico. União Olímpico me viu e já pegou. E aí eu acabei não jogando para o América, joguei contra o América. Mas Você foi jogar no resumindo, maior time da cidade de Irati, no maior clube da cidade de então, Irati. eu considero como respeito a todos de Irati, tenho maior carinho por todos, né? Quando vou lá, sou muito bem Ah. recebido sempre. Uhum. Como eu falo, aqui em Florianópolis, eu joguei no Figueirense. E Uhum. muita gente fala, você jogou no Avaí, Adriano? Eu falei, não, eu só joguei no Figueirense. Eu sou torcedor do Figueirense, eu não tenho nada contra o Avaí, mas nada a favor também. Então, e Irati a mesma coisa, tinha a rivalidade do Olímpico e do Irati, e eu joguei só no Olímpico. Eu joguei uma temporada no Olímpico. Eu brinco muito com o Sérgio Malucelli sobre isso, né? O Sérgio Malucelli hoje no Londrina, né? Foi presidente do Irati muitos anos, né? E o Sérgio fala, pô, mas você torce para o Irati? Eu falo, eu sou do Olímpico, rapaz, eu não torço para o Irati, não. Ele fica louco. E as cores lá, o amarelo e preto, parece que chama a atenção de você. E eu joguei esse campeonato em 88 daí, que eu Uhum. joguei pelo Olímpico, aí a gente foi campeão em cima do Irati, e o jogo da final contra o Irati foi lá no campo do Irati, foi 3-0 ou 3-1, agora eu não lembro se foi 1 ou se foi 3-0. Eu fiz os 3 gols nesse jogo, que Olha só. foi marcante. E aí fiquei artilheiro ainda, acho que eu fiz 27, 28 gols no campeonato. Moleque ainda. Isso, eu ia fazer 14 anos, né? Ah, E daí em 88 que eu joguei. E daí em 89 que o Tico, que é do seu Rosalvo lá, que era alfaiate, né? Torcedor do sei. Corinthians também, grande, Uhum. e já é falecido também. E o Tico que me levou para o Matsubara, ele que entrou em contato com o pessoal do Matsubara e eu acabei indo para o Matsubara. Era para ir eu, o Bananinha, que era craque de bola, para mim não tinha outro melhor do que o Bananinha, em Irati, camisa 10, canhoto, pequenininho, era incrível. Eu lembro eu vejo o Messi, eu estou enxergando o Bananinha jogar, da habilidade que ele tinha, que o jogador que era incrível, e era novo, era um pouquinho mais velho que eu, e o Marcos Betordo também, que era primo de segundo, terceiro grau meu, era para os três irem para o Matsubara. E acabou que os outros dois não foram e eu viajei sozinho. E foi que deu certo. Eu fui para o Matsubara, fiquei por. Matsubara, né? Para quem tá ouvindo, né? Porque a conversa tá bem bairrista hoje, né? Nós estamos falando de Irati, né, dos conhecidos e tal. O Matsubara era um clube formador, né? O Carlos Alberto Dias, que teve aqui alguns episódios atrás, né? Que hoje é técnico de futebol, também fez a formação dele como atleta lá. E o Aldrovani também, né? E aí? Fiquei por 4 anos no Matsubara. 4 anos. Acredito que naquela época acho que se não fosse a melhor, era uma das melhores escolas que tinha, que era jogador para a seleção paranaense, seleção brasileira, negociado para fora. E então eu fiquei ali por 4 anos e, né, a alegria de ter começado a jogar num clube profissional. E um ano antes, parece que eu tinha ido para o Curitiba fazer uma avaliação, mas não deu certo de ficar no Curitiba. E daí, no ano seguinte, eu fui para o Matsubara e acabei ficando. E aonde começou a carreira ali dos 4 anos que eu fiquei no Matsubara. Daí, finalizando o quarto ano, que foi em 92, 93, eu fui negociado para o Japão, o Yokohama Flugels do Japão. Que Yokohama. aí, por causa do Matsubara, família japonesa, acho que eles tinham algum contato, alguma coisa As assim, e aí eu conexões, né? fui, eu fui pro Japão, onde eu fiquei 2 anos, 93, 94, Que idade 95 você eu vim tinha pra, quando você foi para lá, Aldrovani? eu tinha 19 anos. Olha só, cara, 19 anos Daí você até vai meu, para uma meu cultura pai, totalmente diferente, né, cara? sim, meu pai teve que me emancipar para mim poder viajar para lá, porque senão eu não ia poder viajar por causa de ser muito novo, né? Uhum, uhum. E até tem um fato curioso nessa ida para o Japão, que meu pai daí foi para Cambará, que é a cidade do Matsubara, né? Infelizmente hoje não existe mais o Matsubara. A gente Uhum. sente uma dor, não só eu, como vários outros que passaram pelo Matsubara, que tiveram o prazer de ter conhecido o Matsubara em Cambará. Hoje não existe mais. E aí o meu pai foi para Cambará porque eu ia tirar passaporte, eu ia fazer todas as coisas para poder viajar para o Japão.
uma bateria de exames médicos. E a gente foi a Londrina, que era o centro maior, né? E fomos fazer os exames lá que precisava. Aí fomos no cardiologista, foi feito ultrassom, ecografia, tudo mais. Aí sentamos para conversar com o médico, ele olhou para mim e falou: viu, a gente detectou um problema no seu coração. As pernas amoleceu, o coração quase saiu pela boca. O pai Caramba. olhou e falou: puxa vida, acabou o sonho, né? A primeira coisa foi isso aí, eu pensei: acabou meu sonho. Daí o médico falou: porque assim, assim, aconteceu isso que a gente detectou ali. Daí o médico perguntou para mim: o que que você faz? Qual é a sua atividade? Daí eu falei para ele: eu jogo futebol, doutor. Ele falou: então você é bem normal, porque o seu coração é muito calmo, é muito tranquilo, é compassado demais, e é o coração do atleta, né? Porque senão Uhum. o coração de uma pessoa sedentária é mais acelerado. O que Aham. o sedentário, um atleta faz de alto rendimento, o coração de uma pessoa normal vai a 220, mais ou menos, né? E do Sim, atleta sim. vai 170, 180 por minuto. Então ele falou: não, pode ficar sossegado, então passe o susto, porque você é bem Você estava em normalzinho forma, mesmo. na verdade, né? Exatamente, porque daí o Aham. coração é mais lento, né? Uhum. É mais compassado para você poder aguentar o ritmo que são os treinamentos. Hoje, mais ainda, né? Antigamente, o atleta corria na base aí de 7 quilômetros, 8 quilômetros no jogo. Hoje é 11, 12. É absurdo o que corre num jogo hoje, né? Hoje corre pra caramba. A diferença deve ter bem aumentando cada vez mais, né? Sim, sim, A, a- claro. além de outras questões, né? De mudança de direção e tudo mais, né? A preparação física evoluiu muito, né? Nós aqui no Não, Brasil somos referências, né? No mundo, referência no mundo hoje, em termos de preparação física. Muito, muito legal também essa parte. Tá, daí isso foi pro Japão. Essa época era a época que o Zico jogava lá também? exatamente. Eu tive o maior prazer foi esse. E eu posso dizer de carteirinha que eu sou fã do cara e sou amigo do Zico. Olha que Aonde, massa, velho. onde ele me encontra, ele me chama pelo nome, como se fosse bem íntimo mesmo, apesar de ter passado ali 2 anos que a gente jogou contra, mas em todos os times do Japão tinha brasileiro. E quando a gente ia para algum lugar onde tinha brasileiro, você antes do jogo sentava lá, ficava conversando, batendo um papo, para matar a vontade de falar o português, né? E daí sempre tinha isso aí. E batia foto, pegava autógrafo, tudo, mas era uma pessoa maravilhosa. Até há uns 5, 6 anos atrás, em Telêmaco Borba, através do Anderson, que é lá da faculdade, eles lançaram a escolinha do Zico. E o Zico foi para lá para fazer a inauguração da escolinha. E ele fez um Legal. bate-bola que tinha outros jogadores lá, ex-jogadores, e ele me convidou. E aí eu fui, e chegando lá, para minha surpresa, fui conversar com o Zico, eu não falei meu nome, ele já, de pronto, assim, já falou: ô Giovanni, como é que tá? Poxa, quanto tempo? Como é que você tá? Tá morando aonde? Tá fazendo o quê agora? Então, para ver que a pessoa era... Como jogador nem se fala, né? E fora de campo é incrível, Nossa, era bonito, enchia os olhos de ver o cara jogar. E tem um lance curioso que no meu time tinha um argentino. E argentino é mais forte, mais violento, mais vigoroso para jogar. E Chega a gente junto. foi jogar, exato, foi jogar contra o Kashima em Kashima. E perdemos até esse jogo, acho que foi 2-0. E teve um lance que o Zico passou por 2, 3 e veio de frente com o argentino. Ele recolheu até os braços, ele puxou assim para trás para não fazer falta. E o Zico passou com a bola. Aí, a hora que acabou o jogo, a gente chegou para ele e perguntou: Mone, por que que você não fez a falta, não parou a jogada no Zico ali, que não saiu o gol, coisa e tal? Daí ele falou assim: Deus o livre, já imaginou eu acertar sem querer, eu machucar o Zico? Eu era extraditado do Japão, eles me É. mandavam embora, me prendiam. O Zico é ídolo no Japão, até estátua tem do homem no Japão. Então, isso que eu ia te Então, falar, eu às vezes fico em dúvida se o Zico é mais ídolo aqui no Brasil ou no Japão até, né? Porque o eu não trabalho sei que se ele não é fez, lá. o pioneirismo, né, do futebol, o que ele fez pelo esporte lá é algo absurdo, né, cara? Tem horas que parece que fora tem mais valor do que dentro da própria casa. A gente Ah, eu vê vou querer falar com você depois sobre isso. Eu né? falar A sobre gente ídolos. vê agora, infelizmente, o Pelé na situação que está, né? É, Quem foi o Pelé?
E aqui, ah lá, tá lá amarelinho. É, E no Mundial agora, no Catar, as homenagens e capitães de seleções de outros países, tudo mandando um abraço, uma recuperação para ele. Parece que no próprio país não é tão visto, não é tão comentado como é fora, né? a relação do brasileiro com os ídolos, né? Ela é ruim, né, de um modo geral, assim. Pelé, as pessoas eu acho que elas confundem um pouco e o reconhecimento para ídolos do esporte, principalmente, ele tem que ser pelo que eles fizeram dentro do campo, né? Aí você vai falar do Exatamente. Pelé, por exemplo, mas o Pelé teve um problema com o filho, com não sei quem, com não sei quem. Cara, o que que as pessoas têm a ver com isso? Né? É, a gente está falando do Pelé atleta, que é o maior atleta da história do esporte mundial, né? Claro. Ninguém é tão reconhecido como Pelé, né? Não, Mas, enfim, é. eu acho que mais daqui a pouquinho, quando a gente for falar, né, a respeito do que você está fazendo hoje e tal, não sei o que, a gente pode tratar melhor ainda um pouquinho essa questão de ídolos aí, que eu acho bem interessante, Sim, viu? sem Aí você dúvida. ficou lá no Japão, e aí? Fazia gol Aí pra caramba lá. foi. Fazia o que eles deixavam, né? Os japoneses com o olhinho meio fechado, assim, não pegavam tão bem. Mas no começo, eu não lembro quem foi que falou para mim, falou, ó, dá para você jogar tranquilo, o japonês é ruim de bola, não sei o quê. Pelo contrário, a força de vontade a gente está vendo hoje, desde 98, que eles conseguiram a primeira vez para ir para uma Copa do Mundo, eles nunca mais deixaram de ir, né? E foi Tava bonito de sofrido, ver o Japão na Copa, hein? foi sofrido para eles conseguirem ir a primeira vez. Sempre Uhum, era a Coreia que tirava o Japão. Gol aos uhum. 45 do segundo tempo, de derrota ou de empate, tirava o Japão da Copa do Mundo. E ia a japonesada chorar lá. Então, daí começou, daí foi Olimpíada, daí foi Copa do Mundo e agora estão direto. Então, e eles têm, o japonês lá, eu respeito a disciplina, né? Eles são muito É, disciplinados nas coisas. Se é para fazer isso, ele vai morrer fazendo aquilo, ele não muda daquilo ali. Já o brasileiro é diferente, é o improviso, né? É o que está isso. acontecendo agora na Copa. A gente espera que hoje vá É, bonito mesmo e possam para quem tá improvisar ouvindo o desse jeito. podcast, né? A gente tá gravando. Hoje é sexta-feira, dia 9 de dezembro, e agora, daqui a pouquinho, meio-dia, agora são 9h46, daqui a pouquinho tem jogo do Brasil contra a Croácia na Copa. Isso. Então, tem tudo isso. Mas eu fui bem os 3 anos que eu passei pelo Japão, as amizades que foram feitas. Joguei com. Lembro do Edu Marangon, que jogou no Lembro, Palmeiras, jogou no putz, jogava muito, jogou Seleção no Brasileira. Palmeiras, né? Isso, então, ele foi um que foi para lá. O Ângelo era um atacante, jogou no Corinthians, foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 90, Uhum, também uhum. foi para lá. E o Valber, que jogou no Inter de Porto Alegre, jogou no Palmeiras também, era meia, que tinha, lembra do Carrossel do interior, que tinha Ah, do o Mujimirim, Leto? né? Isso, aham. Isso, o O Valber do o Mujimirim, Leto que jogou com o mais Rivaldo, uns né? três. Jogou com o Leto. Isso. Isso. Daí a gente jogou junto no Japão também, mas quando eu Pô, que fui para o legal, cara. Japão, o primeiro foi o Edu Marangon e o Ângelo. E Uhum. foram os dois que me ajudaram muito, as esposas também eram casados já, e eu era novinho, né? E me Aham. ajudaram muito, virava e mexia, eles me convidavam para ir na casa para comer feijão e arroz, essas coisas, porque você deve estar comendo só peixe cru, vamos lá em casa para comer alguma coisa diferente. Então, mas foi uma época boa e eu, se eu pudesse estar no Japão até hoje, com certeza eu estaria. Fala galera ligado no Gestão FC. A Dakap é uma marca de moda masculina que reúne conforto e alta qualidade, ideal para quem quer demonstrar sofisticação e um estilo exclusivo. Acesse agora a loja virtual da Dakap e também as redes sociais dessa marca e ganhe 10% de desconto utilizando o cupom GESTÃOFC. Não perde essa! Então, eu queria até te perguntar, né? Você falou dessa disciplina dos japoneses, né? A cultura oriental, né? A japonesa em especial, ela tem muito disso, né? E eu acho interessantíssimo. Quanto isso, né? Você moleque ali chegando, isso impactou pro restante da sua vida, né? O quanto isso enriqueceu e você pôde utilizar, né? Dessa cultura diferente pro restante da sua vida. É coisa que você não imagina. Eu, quando estava chegando, aí eu olhava assim na janela do avião, eu falei, gente, eu estou no Japão, é do outro lado do mundo. Que legal. A gente falava quando era criança que se você fizesse buraco, cavasse, você saía no Japão, né? É, né? Eu não fiz buraco, eu fui por cima.
mas é coisa diferente, é inacreditável você achar que um dia você vai para o Japão. E eu fui para o Japão, morei por 3 anos. Minha mãe e minha irmã foram me visitar lá, ficaram um mês comigo no Japão. E minha mãe, claro, eu tinha 19 anos, a minha mãe devia ter 40, 41, alguma coisa assim. E uma coisa dela, claro que eu tiro o chapéu para ela para tudo, mas dela ter ido para o Japão. A minha irmã era mais nova que eu ainda, e ela foi para o Japão, saiu de Imbituva, cidade pequena, só tinha ido, acho que até Ponta Grossa, mais longe, né? É, Teve que ir para Curitiba, pegar um avião, ir para São Paulo, de São Paulo, Los Angeles, Tóquio. Imagine, Quem é do uma pessoa. interior sabe o tamanho do desafio que é isso, né? Exatamente. A hora que eu Uhum, vi ela saindo na portinha, que passou pela alfândega, todas as coisas, que é onde uhum. no salão lá, no saguão de espera, a hora que eu vi as duas saindo, eu bati palma, eu abracei, eu beijei, eu falei, ó, parabéns pelo que vocês fizeram, que não é para qualquer um sair de um país, de uma cidade pequena e vir para Tóquio. Você sabe que vocês estão em Tóquio, sabe? É uma coisa assim, é absurdo. E foi só pelo futebol que eu Legal, consegui cara. tudo isso, né? Uhum. E então é coisa que você não esquece. Até hoje tem acho que uma meia dúzia de japoneses que a gente ainda se fala pelo WhatsApp, tem um tradutorzinho ali, uma Isso que eu ia palavrinha perguntar, você fala fluente com os caras? não, eu aprendi a falar, mas eu É. falava estilo índio, sabe? Mim querer, mim, Ah, se faz você entender, ajudar. né? Se fazendo Mas entender, tá você vai, valendo. você vai. Exatamente, eu não passava necessidade. Ah, O que eu precisava fazer, eu viajei, eu fui para hotel, eu fui para aeroporto, eu pegava trem, eu pegava táxi, e tudo eu falava, eu que dialogava devagarzinho, assim, beleza. E lá tem uma coisa, né? O respeito deles e a educação de você perguntar uma informação, você pedir como que eu faço para pegar o trem e ir para de Yokohama, onde eu morava, para ir para Tóquio. Falar, você vai sair da sua estação, você vai andar tipo 3, 5, 7, 9 estações, você vai descer, aí você vai cruzar, você vai pegar o trem do outro lado, você vai andar mais 3, você vai chegar em Tóquio. Pode fazer tudo isso aí que eles fizeram, que você vai chegar massa, né, cara? no local que você deseja. Eu tinha ido jogar, quando minha mãe estava lá, eu era casado daí, né? E estava minha esposa, minha mãe e minha irmã. E aí eles foram de trem, porque lá é tudo trem. Eles foram de trem até a cidade que a gente ia jogar para eles assistirem o jogo. E numas alturas lá, a minha esposa estava dentro do trem com a minha mãe, e aí eles viram o torcedor do Flugels, que era o time que eu jogava, Yokohama Flugels. E Uhum. aí ele virou a torcida ali, vamos ficar meio por aqui, vamos ver a hora que eles forem, a gente desce junto para ir até o estádio, que eles vão ver o jogo. E daí a minha esposa sabia, uma meia dúzia de palavras, alguma coisa, e aí perguntou se eles iam assistir o jogo do Flugels. Daí eles falaram que sim, ela falou, nós também vamos. E aí a hora que ela falou meu nome, aí a torcida já sabia, daí ela falou que era, ó, eu sou a esposa do Aldro, no Japão era só Aldro, porque Aldrovani é muito comprido, daí era Uhum. Aldro. E daí eu sou esposa do Aldro, essa é a mãe, essa é a irmã. Eles levaram a torcida toda que estava ali, levou as 3 no estádio, entraram, subiram, foram na arquibancada, colocaram eles sentados certinho onde era para eles assistir o jogo, Olha só, cara. a hora que eles ficaram sabendo. Então, o respeito pelo ídolo, né? Que experiência Eles, bacana, hein? pô, incrível. E eles É. andavam sempre com um quadradinho pequeno ou era um pouquinho maior, com caneta, máquina fotográfica e encontrava algum que era conhecido jogador, porque a J-League daí ficou famosíssima e era um absurdo. Acho que era 70% mulher que tinha nos jogos e 30% de homens. Olha só. Feminino era bem superior ao masculino. E eles encontravam você em qualquer lugar, no shopping, na estação, na rua, eles já tiravam de dentro da bolsa dele um quadradinho e pediam autógrafo. Ou queria bater uma foto, ou queria só pegar na mão para encostar na sua mão, assim, parecia que era um, sabe, um ser de outro planeta para eles. Só que é Massa, cara. o ser ídolo, né? Ser fã da pessoa, então é incrível. Um dia, um fato curioso do Japão, eu vou contando as histórias que eu tenho do Manda, Japão lá, manda bala, cara. A beleza? estrela aqui hoje é você, velho. Eu É, só fico aqui obrigado. pra lembrar que tem alguém aqui. E aonde eu morava, que era Yokohama,
tinha um supermercado que era muito grande, que tinha uns 5 andares, daí já era meio shopping junto também. E no 5º andar tinha uma joalheria. E era o meu lugar de ir mais no final do ano, que eu comprava um monte de presente para trazer para a família, né? No Uhum. Brasil. E eu já tinha feito amizade com a pessoa que atendia. Eu era uma mulher, eu era um homem. Eles já sabiam quem que eu era e coisa e tal. Eu falava um pouquinho, ia lá, comprava um relógio, um anel, um brinco, um colar, alguma coisinha assim. E aí um dia eu estava lá, olhei, beleza, comprei as coisinhas, aí fui andar no andar ali para mim ver mais alguma coisinha. E aí eu comecei a ver que tinha 2 homens me acompanhando. E daí, beleza. Eu fui por trás das prateleiras, assim. Aí peguei e desci. Eu falei, eu vou descer de andar para me ver se eles vão vir atrás. Eu desci de andar, eles vieram atrás. Desconfiado, né? Aham. E ficavam olhando assim, parava, conversava entre eles, 2 japoneses. E daí eu fui mais para um lado, para o outro, de repente, eu vou descer mais um andar. A hora que eu desci mais um andar, eles desceram atrás e me pararam. Aí vieram e pararam e pediram um documento meu. Ele falou: você é da onde? Eu falei, sou brasileiro. E isso aí tudo em japonês, né? E aí eu falei que era brasileiro, eles pediram o passaporte. Eu falei, o passaporte está em casa. Eu tenho a identidade como se é o nosso RG aqui, porque eu ia ficar lá mais de ano, então eles já fazem tipo um RG para você, de identificação, né? E eu já Uhum. mostrei a minha carteirinha, tem fotos, informações ali, tudo. E aí eles olharam para o outro assim, só olharam a identidade. Eles já viram, ó, ele é diferente, porque ele tem isso aqui. Geralmente, estrangeiro não tem esse documento. Daí não pediram mais o passaporte. Daí um olhou para o outro e eles perguntaram para mim assim: Aldrovani, jogador? Daí eu falei: Aldrovani, jogador. Eles viraram para mim e falaram assim: viu? Pediram desculpa primeiro, acho que japonês, português, coreano, chinês, de tudo que era idioma, e baixando a cabeça, baixando a cabeça. Daí eles perguntaram: você pode dar um autógrafo para a gente aqui no seu cartãozinho, por favor? Que da hora, cara. Então, sabe, o fato assim, na hora eu fiquei com medo, é polícia, alguma coisa. E depois eu fiquei sabendo que fora do prédio lá, do departamento, tinha tido um assalto numa joalheria. Pô, E os o caras estrangeiro é, desconfiaram de né? você, bicho. O estrangeiro, os caras já É. falaram, ó, estrangeiro aqui, assalto ali, então pode ser que tenha alguma coisa a ver com ele. E daí eu mostrei, ó, a identidade, eles já viram quem que eu era, e daí virou em autógrafo e conversar e pedir desculpa. Então, são fatos que ocorrem lá para caramba, né? Às vezes você está conversando com uma pessoa, tem outro do lado estrangeiro, você não fala nada, fica assim, de repente a pessoa chega e fala para você: "Ô, faz quanto tempo que você está por aqui?" Eu falei, ainda bem que eu não falei mal de ninguém, né? Que você não sabe quem é, porque é gente do mundo inteiro que tem lá, é a mesma coisa que no Brasil. Mas lá daí, por eles serem japoneses, o estrangeiro, você já falou, ó, de outro lado do país aí. Quando é mais loirinho, pode ser americano, alguma coisa assim, mais branquinho, né? Mas você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque você não sabe que nacionalidade que é. É verdade. Muito Então, legal, história cara. Muito legal. massa, muito massa. Deve ser uma experiência muito bacana. Você sabe que eu não conheço o Japão ainda, mas é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Muita vontade, porque eu admiro muito e gosto muito da cultura japonesa. Giovanni, deixa eu começar a pagar a conta da lojinha aqui. O papo tá bom demais e eu esqueço, às vezes, de falar dos patrocinadores, rapaz. Então, eu não posso esquecer, né? É, Primeiro, né? Quero falar. Você sabe que o animal de estimação aqui de Curitiba, né? É a capivara. E a gente tem o privilégio de ter a da Cap, que é uma marca de moda masculina, né? Reúne muito conforto, qualidade, né? Em todas as suas peças. E ela é uma empresa local aqui de Curitiba e que apoia aqui o nosso projeto, né? Inclusive, Giovanni, você vai receber um produto exclusivo da DACAP como convidado aqui do podcast, né? A gente Opa, encaminha obrigado. sempre para os nossos convidados. E você Agradecer. acessando a loja virtual da DACAP, né? Que o link está aparecendo aqui em cima para você. Utilizando o cupom de desconto Gestão FC, você tem 10% de desconto em qualquer produto. Um abraço para o pessoal da DACAP, obrigado pelo apoio de sempre e tá dado o recado. Giovanni, tá, aí você, né, saiu do Japão, você foi para onde?
quando eu saí do Japão, em 95 eu vim para o Paraná Clube. Fiquei um ano no Paraná Paraná. Clube e até foi bem curioso essa vinda O pro, ano que era pro... o Luxemburgo, era o técnico? Ele foi, mas ficou pouco tempo, né? Ficou, acho Aham. que, sei lá, um mês, 2 meses, alguma coisa assim. Foi pro Palmeiras daí. Isso. E quando o cara que era, o meu passe ainda era do Japão, daí tinha um cara de São Paulo que estava vendo essas coisas para ir para um time no Brasil. Ele me ligou e falou: ó, o Londrina está interessado, vamos para Londrina para a gente acertar lá. Me mandei para Londrina, beleza, de Imbituva, fui para Londrina, longe pra caramba. Ele chegou de São Paulo, beleza. Fomos lá, fomos conversar com o cara do Londrina lá. Aí o cara do Londrina perguntou para mim assim: Fodrovani, você joga no meio, né? Daí eu falei o nome dele, daí eu falei: ó, eu já joguei milhares de vezes contra vocês, já fiz, teve 2 vezes até contra o Londrina, na categoria de júnior, que eu fiz 3 gols num jogo, depois fiz 3 gols no outro. E aí você vem perguntar se eu jogo de meia. Você sabe que eu não jogo de meia, que eu sou atacante. É, mesma coisa do Elber. Lembra do Elber, que jogou no Sim, Londrina também, foi para a sim. seleção brasileira? É meu Alemanha. amigo. Uhum, Temos a mesma idade, 7'2" uhum. também. E a mesma posição do Elber, atacante. Aí falou, não, porque a gente está precisando de um meia, daí a gente achou que você era meia. O outro cara que era japonês também, o que estava responsável ali, um empresário, daí ele falou, Druvano, deixe, nem fale mais nada. Falou pro cara, ó, muito obrigado, valeu, boa sorte para vocês aí, estamos indo embora. Não falamos nada, da hora que o cara perguntou se eu jogava de meia. Levantamos, saímos, fomos embora. Aí, resultado, acertei com o Paraná Clube, Era o era Ocimar que era o presidente, né? o Timar que era o presidente, e o Ocimar, treinador era o, Ocimar, primeiro episódio desse podcast foi com o Ocimar. né, o Timar Bolicênio, né? Uhum. Gente boa pra caramba, o Demais. baixinho Mestre. pequenininho, Gente aí eu boa. lembro bem dele. E o treinador era o Otacílio Gonçalves, Uhum. que para mim, eu, né, como atleta, passei por vários, mas o Otacílio para mim foi o eu adoro ele, Uma lenda, né, gostava e Otacílio? continuo Uhum. gostando mesmo agora, depois que não é mais treinador. E o Paquito também, que foi jogador também, né? O grande Paquito, que é morador de Cambará, da cidade do Mora ali Matsubara, no norte, era, né? É. e Uhum. era auxiliar técnico do Otacílio. E eu acabei acertando com o Paraná Clube. Resultado, o Paraná Clube foi campeão paranaense em 95, foi tricampeão, né? Era um 93, baita time, 94, né? 95. Porra, É, time. não, era incrível. E como não deu certo com o Londrina, acabei indo para Curitiba, acertei com o Paraná, fui campeão paranaense, fiz gol também, beleza. Fiz amizade com todos os caras lá, até hoje a gente tem vários que você conversa ainda. E daí voltei para o Japão em 96. Daí essa segunda ida para o Japão foi para o time da segunda divisão. Foi o Montedio Yamagata, que era mais pro norte do Japão. Só que eu Uhum. bem, jogando, treinando, quebrei a perna. Tive a infelicidade de ter uma fratura da fíbula. Putz. E daí fiquei aí uns 3, 4 meses parado. O primeiro turno do campeonato foi-se embora. Eu recuperei e voltei no segundo. Eu joguei só o segundo turno, eu fiz mais gol que os japoneses que fizeram o campeonato inteiro. Caramba, cara. Mas mesmo Artilheiro. eu era novo também, né? E Uhum. só que não acabei não renovando com esse clube para poder ficar mais um ano lá. E porque tem Uhum. muito disso, de empresário, leva o Orlando, leva o Aldrovani, de repente tira os dois, agora vou levar o Acácio que eu vou ganhar dinheiro com o Acácio. Levo o fulano que eu vou ganhar dinheiro com ele. Então tem tudo isso, né? Aquela E época daí eu tinha acabei, mais ainda, eu acho, né, Duran? sim, Uhum. daí eu acabei voltando para o Japão, para o Brasil. E Certo. daí começou, como diz, a peregrinação pelo Brasil. Daí eu joguei em Mogi das Cruzes, joguei no Juventus de São Paulo, da Rua Javari. Daí eu Ó, fui cara. pro Ceará, fiquei um tempo no Ceará. Daí do Ceará, que o Marciano, que também foi ex-atacante do Flamengo, e ele que me trouxe para o Figueirense a primeira vez Uhum. e 98 para 99. Daí começou a trajetória aqui em Santa Catarina, depois foi para outros lugares também. Então, no total, foram 28 clubes entre
Brasil, na França, que eu joguei também, que eu fiquei uma temporadinha, foi curta, mas fiquei na França, e no Japão, que eu fiquei 3 anos, totalizando 28 clubes que eu passei. Caramba, 28 clubes, cara. É coisa, hein? Que legal, cara. É uma experiência Várias, muito bacana. exatamente, várias cidades que a gente conheceu, né? Capital, É. interior. Então, daí Goiás, joguei no Vila primeiro, depois no Goiás. Eu cheguei no Vila Nova em 2003. Eu estava no Caxias de Joinville, no começo do ano, disputando o Catarinense, foi para a final contra o Figueirense. A maior tristeza que eu tenho na minha vida até hoje foi perder esse título com o Caxias para o Figueirense em 2003, que o Caxias de Joinville, teoricamente interior, né, em Sim. clube pequeno, a gente foi para a final com o Figueirense, não tinha vantagem nenhuma. Nós estávamos invictos na competição e a vantagem era do Figueirense. E ganhamos o primeiro jogo, foi para o segundo, o Figueirense ganhou, o empate na prorrogação era do Figueirense, aí empatou a prorrogação, o Figueirense foi campeão. O Caxias ficou vice-campeão. A tristeza é enorme, porque a hora que a gente saiu do campo, voltou para o vestiário, meu filho estava perto da porta do vestiário, chorando, e todos os jogadores passando ali, vendo ele chorar, ficaram tristes por causa de ter perdido e por causa de ver a tristeza que ele estava de ter perdido o jogo. Ele tinha, acho que era 6, 7 anos, alguma coisa assim. E daí falou, pai, por que nós perdemos, não sei o quê. Daí os meninos vinham assim, abraçavam, pegavam ele, conversavam para ele parar de chorar. Então, ficou marcado muito a tristeza dele, aliado com a derrota que a gente teve do título, sabe? E o time era bom, invicto, não tinha perdido para ninguém. E eu falava para os caras: ó, presta atenção que eles vão arrumar alguma coisa para fazer gol na gente. O Regulamento mal gol, feito, né? exatamente. E daí gol de pênalti, né? Tava empatando o jogo, e daí aos 40 do segundo tempo, pênalti pro Figueirense. Bateram, fizeram, foi pra prorrogação, e daí acabamos perdendo o título. Mas coisa do futebol, né? Claro. É E aí hoje? Hoje você tá lidando com a molecada, né? isso. Hoje a gente tem escolinha. Antes era a G9, a escolinha, Uhum. do Genilson, que aqui em Florianópolis, que a gente jogou no Figueirense. Genilson e Aldrovani é considerada a dupla genial né, Genilson e Aldrovani, de 99. Os dois juntos nós fizemos 39 gols no Campeonato Catarinense. Puta E o merda, cara. Genilson foi artilheiro com 39 26 no estadual, velho. no estadual. 39 gols a gente Caramba. fez. E o Uhum. Genilson fez 26, foi o artilheiro, fiz 13, fiquei vice-artilheiro. Aí o Genilson foi para o Málaga da Espanha Espanha. e Uhum. eu fiquei aqui porque eu tinha contrato de 1 ano e até o final do ano. Daí jogou a Série C pelo Figueirense e não subiu porque não deram um gol nosso contra o São Raimundo em Manaus. A É. gente jogou em casa, ganhou de 3-1. Jogamos lá, perdemos. Tinha a terceira partida. Tava 1-1 o jogo e eu fui na linha de fundo, cruzei a bola. Acho que o André Correia, que jogou no Inter também, fez o gol. O bandeirinha deu que a bola tinha saído. E fui eu Putz. que cruzei a bola. Eu vi que não tinha saído. Não tinha Uhum. como aquela bola ter saído. Resultado: 1-1, subiu o São Raimundo, Fluminense. Lembra que o Fluminense subiu a Lembro, época? O Serra lembro. do Espírito Santo e o Náutico. Os quatro que subiram, e era para o Figueirense ter subido já em 99. E eu fui Você, artilheiro você foi artilheiro do campeonato, né? com 13 gols. Uhum. E então, daí que eu estava falando da dupla, e a gente tinha escolinha com o Genilson, que era a G9. Daí agora foi pego uma franquia do Figueirense. Então agora a gente está com a escolinha do Figueirense Futebol Clube, com a marca do uniforme que está sendo fabricado, o uniforme da escolinha, e é em homenagem a 99, que é o uniforme que era o Figueirense em Que legal, 99, cara. que Uhum. eles chamavam de a camisa de código de barra, que parecia o código de barra da camisa do Figueirense. Então, e agora da escolinha está sendo feita esse uniforme. E eu já trabalhava em Bituva com escolinha, com o Juliano, que é meu primo também, e anos daí que eu parei em 2010, daí fui secretário de esportes em Bituva, sempre em Irati, jogando com a rapaziada lá, tinha escolinha,
E quando eu vim para cá, eu vim para trabalhar na escolinha F10, que é do Fernandes, do amigão meu também, que a gente jogou junto no Figueirense. E aí eu fiquei 2 anos lá, daí a gente montou uma com o Genilson. Daí agora, como é oficial do Figueirense, continuamos na escolinha com a criançada, e eu gosto de estar com eles. O que mais, o pagamento da gente é quando você encontra eles numa escola, na rua, dentro do carro com a mãe, no estacionamento, no shopping, e aí eles vêm te dar um abraço e falam: ô professor, como que vai? Tudo bem? Dá aquele abraço assim, não tem dinheiro que pague essa, sabe? Essa Putz, que satisfação de legal. uma criança vir te abraçar, ou o pai vir e falar: "Ó, obrigado pelo que você está fazendo para ele, que você está ensinando e coisa e tal." Então, e não só o fato de estar ensinando a jogar futebol ali, procurando passar o que você aprendeu, o que você conviveu Valores, dentro de né? campo. Uhum, Exatamente. Se tornar um ser humano bom, uhum. educado, com respeito, né, saudável, que está praticando ali, está sendo saudável, sabe jogar, tudo bem, não sabe, tudo bem, chuta de bico, fecha o olho para cabecear, não consegue dominar, a bola passa no meio das pernas, cai. Tudo eu passei por isso, você passou por isso, por que que uma outra criança não vai poder passar? Então, principalmente os valores, para ser um ser Os humano valores do legal. esporte, né? E como cidadão, Exato, muito legal, cara. Muito, exatamente. Então, muito bacana. o que eu prezo muito na escolinha é isso, é o valor ali, o amor, o carinho, o respeito por eles, quero que eles tenham comigo também, os pais, converse, dá atenção, para. Então, isso aí que deixa a gente satisfeito de estar já há um bom tempo mexendo com escolinha de futebol. Eu acho muito bacana, cara, principalmente nas escolinhas, nas categorias de base dos clubes, você ter ex-atletas, né? Fazendo parte da comissão técnica, não precisa ser necessariamente o treinador do time, mas você ter um ex-atleta ali. Porque de uns anos para cá houve essa enxurrada, né, de professores, o pessoal vai lá, vai fazer formação para treinador, formação para isso, formação para aquilo, né? Que é importante também, não estou, né, desmerecendo isso também. É importante essa evolução dentro do futebol, mas quando é um ex-atleta que está ali observando e ajudando no treinamento de um moleque, é diferente, cara. Porque o ex-atleta vê o moleque chutando de um jeito, ele vai chegar e fala, cara, chuta mais assim a bola que vai dar bom, né? Esse tipo de correção fina esse olho que vocês, né, que foram atletas profissionais têm, que causa um diferencial e que é o diferencial do futebol brasileiro. Por isso que eu defendo tanto. Você concorda? O que que você acha disso? Não, sem dúvida. A gente fala, tem muita gente que fala, viu, por que que vocês não estão na base do Figueirense, ou Uhum. mesmo no time profissional, fazendo alguma coisa ali para estar junto ali dentro de campo? E só que a entrada, né? Eles não têm esse estilo de ter jogador, já teve outros que foram ali, mas daí saiu, entrou uma empresa para tocar o Figueirense, acabou saindo todo mundo. Agora voltou uns que eram em 99, quando a gente jogava aqui, são os mesmos que estão ali agora. De repente, futuramente, pode acontecer isso aí, seria muito, muito bom. Como você falou, não precisa ser treinador. Eu não tenho a intenção nenhuma até de ser treinador, mas de repente um auxiliar Sim. ou um treinador de atacante, vamos dizer, como tem o treinador de Ah, goleiro, é, é. o treinador de atacante, acabou o treino ali, ó, vamos fazer uma finalização ali. Quantos atacantes tem? 5, vem cá os 5, vamos fazer. Porque eu lembro que os treinadores que eu passei sempre fazia, acabou o treino, vamos lá, vamos fazer um trabalhinho com os atacantes ali, vamos fazer. Hoje você vê fundamento, contigo que É. os caras pecam em fundamento hoje, né? Um Não, e o domínio, bater um falta passe, hoje, ninguém mais faz gol de falta, Bruno, é, né? Ah, porque não pode treinar, porque senão vai causar um desgaste físico. Ah, cara, isso é um pouquinho demais pro meu gosto, eu na também verdade, acho. Eu acho que né? Se eu não estiver enganado, é o tal do CK que eles falam hoje. Eu acho, Não CK, tem justificativo um negócio desse, né? não, Você viu? tem que achar uma Marcelinho, solução para o cara poder treinar, né? Então, exatamente. porque tá atrapalhando o futebol brasileiro. Quanto tempo faz que você não vê o gol de falta na seleção? Você vê o Galvão falando direto, né? Em jogos Exato. aí, quanto tempo acontece? E a gente teve, pô, a gente falou do Zico já aqui, né? O Neto,
Marcelinho Marcelinho Carioca, Carioca, Juninho é, Pernambucano, Ronaldinho Gaúcho. exato. Pô, cara, Eles né? treinavam. É, Não apareceu neles assim as coisas de bater falta assim e é ser treino. bom. Um que não tem nada a ver com futebol, o Oscar Schmidt. É, é, Os caras não ficavam, jogavam, mas acabava o treino, era 500 bolas. Se eu não me engano, acho que era 500 é, bolas que ele ficava arremessando. É a sim, sim. perfeição. Não vai Basquete chegar nunca americano na tinha muito perfeição. disso, né? Eu curto muito basquete também, né, cara? O Kobe Bryant, enquanto ele não acertasse 50 arremessos livres seguidos, ele não parava. Se ele tivesse no 48 e errasse, ele começava um, dois, três, tudo de novo, né? É, E daí você bater, vamos, ó, 10 para cá, 10 para lá e deu, então. Mas dá isso ali para você treinar. claro, E você claro. também tem que se conhecer. Você sabe, Uhum, ó, hoje eu não vou fazer porque sobrecarregou, a perninha também inchada, coisa e claro, tal, não vou claro. fazer hoje. Mas amanhã já dá para a gente voltar a fazer. Pega Sim. ali, não precisa goleiro, põe a barreira e tal, vai lá bater, vai batendo, vai Uhum. batendo. Você vai chegando próximo da perfeição, porque você não vai chegar nunca na perfeição, né? Sim, Mas sim. você vai se aproximar. É só treinamento. Eu não sei chutar de esquerda. Você já chutou de esquerda? Não. Como é que você vai saber chutar de esquerda se você nunca chutou? Você tem que É, chutar. Mas eu chuto assim, excelente. não tem problema. É assim que você vai começar a aprender. Fica batendo, fica batendo, fica Concordo em batendo. gênero, número e grau. É isso mesmo. Você vai saber como que se faz as coisas. A velocidade você tem, mas você vai fazendo, treinando, você vai melhorando. Eu não era adepto de musculação. Eu achava que musculação deixava você travado. Só que se você fizer a sua musculação e for pedalar, ou for correr, no meu caso, eu treinava. Eu chegava, principalmente no Goiás, no centro de treinamento, a sala de musculação é 50 metros do campo. Eu ia 1h30 da tarde, eu ia, ficava até 3h30 fazendo musculação. Eu fazia 2 horas de musculação, acho que 2 vezes na semana, mais ou menos. Acabava a musculação, ia lá, colocava a roupa e ia para o treino. Eu melhorei impulsão, a resistência, a força, para chutar, para isso, para tudo melhorou depois que eu comecei a ter essa sequência na sala de musculação. Lesão diminui, porque você vai estar mais forte, mais Você vai fortalecido se em tudo. auto-percebendo, né, cara? Você sabe onde você Exatamente. pode forçar e onde não, né? Muito legal, Claro, cara. você tem que ter Bacana. isso aí. Mas Tem que hoje ter está essa muito. consciência, né? Hoje o cara parece que não pode respirar sozinho, sem ter o cara do lado, sem ter o assessor de imprensa. Porra, os caras quer estar junto com você ali, velho. Não tem. Isso aí. Sabe? A Tem gente horas vai ter que que. chegar num denominador comum com essas coisas, né? Não tem jeito. Exato, tem horas que parece que é demais hoje, parece que é um Deus, você não pode chegar perto do É. cara. E o que mais o torcedor quer é estar junto ali, pegar na mão do cara, porra, sentir, para ver se é de verdade mesmo. Parece que vocês não são de verdade, vocês não são É. humanos. Então, Já eu voltamos assisti. nesse assunto. Já voltamos nesse assunto, né? É muito importante. Eu só preciso dar mais um recado aqui antes, Opa, vai lá nos seus né? recados aí. Que a gente fala muito aqui sobre gestão de futebol, né, Aldovani? A gente fala sobre gestão e a gente tem aqui um apoiador nosso, que é aí de Santa Catarina, pertinho de você. A empresa é em Balneário Camboriú, que é o Egol Sistemas, né? O Egol é um software de gestão para escolinhas de futebol, federações, clubes, para Tribunal de Justiça Desportiva. Ele consegue atender a todos, né, todas essas áreas importantíssimas dentro do futebol, e é uma ferramenta para os gestores, para o dia a dia dos gestores, que acaba ajudando de maneira excepcional, né, a você profissionalizar, você organizar a coisa, né, da forma que a gente quer que o futebol fique, né, e que o futebol evolua. O Egol, já há 10 anos, né, no mercado, ele é um parceiro nosso aqui, e você utilizando o cupom Gestão FC também, você consegue, né, solicitar uma demonstração gratuita, né, para o pessoal do Ego, além de ter um desconto muito especial na licença de uso do software. Um abraço para o Rafa, pessoal lá do Ego, né, tecnologia aí ajudando, né, a gente a organizar cada vez mais o futebol, né, Aldovani? Sem dúvida. Opa! Cara, você estava falando, né, essa questão de ídolos, né? De hoje ter essa coisa de parece que eles vivem um mundo à parte do resto, né, do pessoal. Você falou que você andava lá no Japão, existia esse respeito, mas existia, né? Vocês eram pessoas acessíveis, né, a esses torcedores.
A gente vê essa discussão hoje, quando você vê, né, essa semana mesmo, teve discussão do Casagrande com o pessoal do Penta, né, teve negócio de crítica à carne com ouro lá dos caras, né, e a gente falou agora há pouco do Pelé também, e o Brasil tem realmente esse problema em reconhecer seus ídolos e respeitar seus ídolos, né, pelo que eles fizeram dentro, né, do aspecto aqui do futebol que fizeram dentro de campo, por exemplo, né? E o brasileiro parece que gosta mais de falar do quando o cara errou, quando o cara fez isso, o cara saiu, né, os pontos. Esquece que também são seres humanos que erram como qualquer outro. Mas existe também, por outro lado, e isso é inegável, um distanciamento muito grande dos ídolos. Você me contou quando a gente estava conversando antes de gravar o podcast, né? A alegria dos pais hoje, dos moleques que você treina, né? Que acompanharam o período em que você jogou no Figueirense, né? Pô, a alegria deles estarem ali, né? Vendo você trabalhando com os filhos dele e tudo mais. Qual que é a importância dos ídolos hoje e o quanto isso poderia melhorar de alguma forma, Giovanni? Um outro a hora que eu estava falando do Japão, do Zico, que tem estátua, eu estava lá em 94 quando o Ayrton Senna morreu. Ah, Parecia que o Ayrton Senna era japonês. é, é. Parou, o Japão parou. Claro que o Brasil também ficou, né? Uhum. Do jeito que ficou, mas o Japão parou, velho. Eu cheguei na segunda-feira para treinar, o cara tava com o jornal falando e chorando. Jogador de futebol. Tava com o jornal na mão falando, ó, Ayrton Senna morreu, e chorando. E era notícia no mundo inteiro, claro. E parece que o Brasil, que era o país dele, parece que não foi tanto como é dos outros. E até hoje lá, acho que tem carro do Ayrton Senna no Japão, como tem o Museu do Zico. Então eu acho que tinha que. Parece que o brasileiro esquece muito rápido o que as pessoas fizeram pelo futebol, pelo basquete, pelo vôlei. O Marcelo Negrão, do vôlei, grande campeão, né? Eu ouvi Campeão Olímpico 92. Uhum. isso, uma resenha dele uma vez, ele falando que para o clube, né? O atleta, qualquer esporte que seja, para o clube, ele falou: eu considero como se fosse um papel higiênico, que é usado e jogado fora, que não tem mais serventia. Enquanto tá no rolo bonitinho ali, tá, né? Bonito, bonito. A partir do momento que foi pro lixinho ali, já não serve mais para nada. E Então, tem muito essa cultura do ganhar, eu acho também, né, Giovanni? O exatamente, brasileiro se você gosta, na verdade, eu acho que muito mais que torcer pro time, até, eu falo isso, o povo fica louco quando eu falo. Mas é verdade, muito mais que torcer pro time, o brasileiro torce para ganhar, né? Você falou do Senna, o quanto a Fórmula 1 perdeu da audiência depois que o Senna, né, exatamente, aconteceu a fatalidade né? com ele, porque o brasileiro, ele não assiste Fórmula 1 pelo esporte em si, né, que é o esporte, né, o automobilismo, a Fórmula 1. Ele quer ganhar, né? O Rubinho foi um dos maiores pilotos, né, da história, dos números, né, em história da Fórmula 1, né? Felipe Massa foi um excelente piloto. Ah, mas não ganhou, né? E Exatamente. transportando isso para o futebol, você pega, por exemplo, o Neymar hoje. Cara, o Neymar tá a um gol ou dois, se não me engano, de passar o Pelé no número de gols, né? Em Copa do Mundo. O Neymar já foi campeão da Libertadores, campeão da Champions League, né? Porra, um atleta realizadíssimo, né? Ah, mas não ganhou a Copa do Mundo. Pô, O então Messi, né? O Messi, o Messi, o mesma Cristiano coisa. Ronaldo, no Uhum, banco. Agora eu sei que claro. tem que renovar as coisas, mas o cara merece respeito, né? É, À é, toa que ele foi 5 vezes melhor do mundo, o Messi foi 6 vezes melhor do mundo. Não foi à toa, os caras fizeram por onde, né? Você Quanto pega o tempo. Neymar, no mínimo, nos últimos 10, 15 anos, é o melhor jogador de futebol do futebol, né? Do nosso, Então, brasileiro, né? Indiscutível. não é que o cara não começou hoje a fazer as coisas. Foi lá atrás. Eu assisti agora, ontem, acho que eu assisti o documentário do Ronaldo Fenômeno. Muito E legal. eu não sei se você já viu ou não, mas eu achei incrível. Tudo que ele passou, Eu tenho um tudo que o livro aqui cara que é uma passou biografia do Ronaldo, que é muito legal também, cara.
Tudo que o cara passou, veio lá de baixo, foi subindo, foi novinho jogar fora do Brasil, aí culparam ele de 98 da Copa do Mundo. Imagine a pressão que estava em cima daquela criatura com Mas é o quantos anos ganhar, né? A qualquer custo, né? Brasileiro. Exato, velho. E É. o outro lado não queria ganhar também? Claro que queria, É. né? Time dos caras, Zidane, Deschamps, Thierry Henry, né? Timinho mais ou Então, menos, né? Assim, né? meia boca, como a gente diz, né? Pô, E é. imagina a pressão que estava em cima desse Ronaldo para dar o ataque epilético nele lá, que deu problema, para ele ficar do jeito que ficou. Imagine, com 20 anos, 21 anos, você é o ídolo da seleção que vai disputar uma final de Copa do Mundo. Porra, então parece que apaga rápido o que você conseguiu. O próprio Zico, o Sim. Zico, o craque de bola, Excelente exemplo. incrível, campeão do mundo, nunca foi campeão mundial pela seleção brasileira. Parece Não que foi não. campeão. Pô, Exato, não é? é, Então a gente tem muito isso, fala a gente, né? Brasileiro tem muito isso sim. de aquele imediatismo, é só ganhar. Perdeu, como diz, vice, o último é a mesma coisa, né? Não vai adiantar nada. Ah, chegou em Não é segundo bem lugar. assim, né? Pô, claro que não é. É, Então, é. mas parece que hoje Uma, pensam é, uma mais entrevista que o longe do que Rubinho deve ser. fez, eu não me lembro para quem agora, não vou me recordar no momento, mas a pergunta que foi feita para ele foi assim: Ô Rubinho, o que que você diz dessa fama que você tem de azarado, né? De perdedor, azarado, alguma coisa assim. Ele olhou pro cara assim e falou: Cara, eu sou vice-campeão do mundo no esporte, né, individual, ou seja, eu sou o segundo melhor do mundo no esporte que eu faço. Eu ganho um dinheiro considerável todo ano para Milhões. praticar esse esporte. Eu corro pela Ferrari, que é o sonho de qualquer moleque que pense um dia em correr de kart, qualquer coisa, a maior equipe do mundo. Eu sou fracassado? Eu sou perdedor? Você tem certeza disso? Ele perguntou assim, cara, eu achei espetacular a resposta dele. Mas o brasileiro, infelizmente, né? É, É a nossa cultura. E você vê que fora parece que eles valorizam mais os caras mais velhão, o Kane na cultura, né? Copa do Mundo, Uhum. não fez gol. Fez um gol, deu passe para três, quatro gols ali. É. Tá jogando, tá ali o cara jogando e mandou abraço pro Pelé, coisa e tal, outros também, e parece que a gente que mesmo tá dentro sabe quem que foi Pelé e parece que não valoriza tanto, parece que quer valorizar depois, né? Depois que morreu já, daí É. fica só em memória, Pelé foi o melhor jogador, era brasileiro, coisa e tal. Então, tinha que ser mais, valorizar mais essas coisas, né? Não só a vitória. Às vezes você perde, você ganhou com uma. Seria bom, claro, que você aprender com a derrota do outro, né? Mas você aprende muito com a sua derrota. Ó, a gente falhou nisso. Nós não podemos falhar mais nisso. Temos que melhorar esse ponto agora para a Com gente poder certeza, a chegar lá. derrota, a falha é algo muito subestimado, né? Tá? Pelas pessoas, né? Onde a gente mais aprende na vida, né? Com certeza E absoluta. e é do ser humano, né? Sim, sim, sim. Computador falha, o ser humano Hum, não vai falhar. é, é, Feito isso de aí. carne e osso, tem horas que para, como o É, Ronaldo parou em 98, né? é verdade. Daí É depois, em verdade. 2002, ele que dois gols numa final de Copa do Mundo com 22, 23 anos. Artilheiro. Uhum, Com o joelho arrebentado duas uhum, vezes, 2 anos uhum. sem jogar. Então, o Bernardinho falou uma vez, aquele livro dele que eu li, que eu achei espetacular também, Transformando Uhum. Suor em Ouro. Em ouro. Isso. Ele falou, a gente não foi campeão olímpico, campeão mundial hoje. Foi há 4, 5 meses atrás, quando a gente montou o time e começamos a treinar. Lá que Processo, né? começou É o processo, o exatamente treinamento, né? É para a gente tudo. chegar hoje e ser campeão. Uhum. É. Monte um time só para vir jogar a final para você ver se você Uhum. chega em algum lugar. Sim, Você não vai chegar a sim, lugar nenhum. sim. Então tem que ter aquela. E ele era obcecado, né? Muito, muito. Chegaram de viagem na Europa, não sei aonde que foi. O ginásio não dava para eles treinar. Eles foram treinar no estacionamento do hotel onde eles estavam. Imagina, asfalto. Não, vamos treinar aqui, nós temos que treinar, não podemos ficar sem Não treinar. à toa é a seleção de esporte coletivo, né? Esse período aí do vôlei masculino é a mais vitoriosa da história do esporte brasileiro, né? É, Porque os caras treinavam mesmo. O Bernardinho é,
é um cara fora da curva, né? E ainda pegou uma geração de notáveis jogadores, né? E transformou Ótimo, isso em bem. título e em coisas legais, assim, né? Acho muito bacana. Aldro, felizmente o nosso tempo tá acabando, velho. Mas tá muito boa a resenha, viu? Mas Fechou, infelizmente fechou. foi muito legal, cara. Eu fico muito feliz, né, de conversar com um conterrâneo aqui, né, no podcast. Como eu falei, a gente já tá no episódio 32, né? É muito Fechou. legal relembrar a infância, assim, né, de ver vocês jogando lá, como eu falei. Legal falar do Olímpico aqui, que eu gosto, né, que é o meu clube do coração. O meu vô, né, foi goleiro e treinador do Olímpico, né? Por isso também vem essa história, né? Vem do pai Exato. também que gosta, E né? Muito legal, muito bacana, assim, foi voltar a toda essa época legal da vida aí. Eu queria que você desse um recado final pro pessoal aí, cara, e te agradecer demais pela presença, viu? eu queria mandar um grande abraço para o Acácio, nosso grande amigo. A Abraço. você, Orlando, obrigado mesmo pelo convite. A todos que já assistiram os primeiros 31 programas, né? É, E agora que vai assistir esse, um grande abraço ao Adrovani, e conterrâneo nosso aí eu de Mituva, ele de Irati, é claro, tem a rivalidade, mas é saudável, tranquilo, é, e que todos, né, como eu trabalho com escolinha, já fui jogador de futebol, tinha o sonho de ser profissional, fui por 20 anos, joguei futebol, e acredite sempre nos seus sonhos, não desista, não desanime, por mais difícil que a situação se apresente, lute em busca daquilo que você quer. Como treinador de escolinha, eu falo para as crianças. Se você nunca fez uma coisa, não diga que você não consegue fazer. Vai lá e tente fazer, que com certeza você vai aprender a fazer. Treinando bastante, você vai chegar próximo da perfeição. Como eu falei, que a perfeição não acontece, né? Mas você vai chegar próximo disso. Queria mandar um grande abraço a você, um grande abraço ao pessoal de Imbituva, de Irati, região, os amigos de futebol que a gente deixou ali, que sempre é bom rever. Sempre que eu vou para Imbituva, sempre dou uma passadinha em Irati é. para rever vários amigos que a gente fez por aí. E até uma outra oportunidade, mais uma vez, muito agradecido pelo convite da gente estar participando. Imagina, e a gente que agradece, muito legal as histórias, né? A conversa foi muito bacana mesmo. É, é aqueles episódios que a gente fica com dó de ter que terminar, né, em razão do tempo. Mas muito bacana, cara. Te desejo todo o sucesso do mundo. Continue, né, dentro aí desse trabalho muito legal com a criançada, né? Muito legal toda a sua carreira, parabenizar você por ela, né? Não é fácil, a gente sabe, a gente que é do interior aí, a gente sabe como é difícil sair de lá e trabalhar, enfim, correr atrás dos seus sonhos, como você falou, tá bom? Obrigado, cara. Obrigado de coração aí pela participação. Valeu, eu que agradeço. Um grande abraço. Isso aí. É isso aí, galera. Mais um episódio do Gestão FC, né? Fiquei muito feliz. Feito com muito carinho para todos. Então, né, a gente pede aí para vocês se inscreverem, né, dar um like, enfim, tudo isso, acessar nossas redes sociais, acessar nosso canal de cortes. E a gente se vê na próxima semana. Beijo no coração de todos e hoje ganhamos, né, Aldro? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Daqui a pouco estamos lá na torcida, firme e forte, frente à televisão, concentradíssimo, né? É dois isso a aí. zero tá bom. 2-0 tá bom. Meu bolão eu coloquei 2 também. Já não tem custo nenhum, né? É isso aí. Valeu. Valeu, galera. Um Até a abraço. próxima. Um abraço. É tudo do seu jeito, é pra você. Tem TV, tem geladeira, furadeira e celular. Do quarto pra cozinha, tudo pro seu lar. Nas lojas MM você escolhe no cartão ou no carnê. É tudo do seu jeito, é pra você. A Lojas MM está aqui pra te atender. É tudo do seu jeito, é pra você. Na Lojas MM você sai satisfeito. Sabe por quê? É tudo do seu jeito, é pra você.